Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas, belezinha? Não se esqueça que os arquivos estão aqui no melhor curso de Python, github.com/zorobabel/ o melhor curso de Python. E vamos lá. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês essa partezinha aqui, né? Que é o try, except, else e o finally. Como eu já havia dito nos vídeos anteriores, quando você trata um erro, uma possível exceção, qualquer coisa do tipo, você coloca dentro do bloco de try. Aí você tem o try e o catch. Só que assim, no Python você tem essas outras partes. Você tem o try, que é o bloco onde vai ter o tratamento de exceção. Você tem o except, que caso haja uma determinada exceção. Você tem o else e você tem o finally também. Então, por exemplo, eu nem vou criar uma função, tá? Vou só fazer aqui um valor, por exemplo. Lá eu vou colocar uma variável, sei lá. Então, eu vou colocar aqui a variável igual valor, igual a 0. Beleza? Que é o valor de retorno. Aí eu vou colocar aqui try, ok? Aí eu vou fazer valor igual a 3 dividido por 2. Para dar um determinado valor qualquer, tá bom? Aí eu vou colocar, por exemplo, print calculando valor. Beleza? Aí logo depois aqui, caso dê algum erro, né? Aí eu vou colocar aqui o except. Só que eu vou colocar uma exceção mais genérica, por enquanto. Depois, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre hierarquias de exceções. Eu vou colocar aqui o exception mesmo, tá bom? Que é o genericão, que é o geralzão. Aí eu vou fazer o quê? Inclusive, eu vou colocar aqui as XP de exceção. Eu consigo, a partir do momento que eu dar um except, que surge essa exceção, ele pega e ele cria uma instância desse XP, tá bom? E eu vou dar um print, caso aconteça alguma coisa nessa variável exp, tá bom? A variável exp é a variável de exceção, beleza? Aí eu vou ter aqui um else. O else é se não deu erro, beleza? Se não deu erro no meu try, eu continuo com o meu código. Print, com minúsculo, né? Print. O resultado é, aí eu dou um espaço, coloco aqui a vírgula e coloco o valor. Beleza? Eu faço isso. Aí eu vou colocar aqui um finally, e na LLY, toda hora eu escrevo com 2 N's. Aí eu vou colocar aqui print bloco finally. Vamos ver como é que funciona esse bendito essa estrutura? Eu vou colocar aqui para rodar. Ok? Ó, vou colocar aqui, ó, print fim do bloco else. Vou colocar início bloco try. Aí vou colocar aqui fim do bloco try. Aí eu vou colocar aqui início, ok, fim do bloco else, já tá, né? Início do bloco else. E isso, ó, início, desculpa. E ali é qualquer coisa se surgir algum erro. Então eu vou executar, olha só a ordem que vai rodar. Então, ó, iniciou o bloco try, ele calculou o valor, como não deu nenhum erro, fechou o bloco try, então ele executou aquele código, tá bom? Aí depois disso ele fez o quê? Ele foi para o bloco else, iniciou o bloco else, o resultado é 1.5, que é exatamente essa linha. Ele terminou o bloco else e depois disso ele foi para o bloco finally. Isso daqui, galera, é que por enquanto eu ainda não tenho tantos vídeos de banco de dados, mas isso daqui é muito legal. Eu vou explicar o porquê. Quando você faz uma seleção no banco de dados, né, você parte do pressuposto que não vai dar erro. Mas caso dê erro, você tem que subir essa exceção, e eu vou falar sobre tratamentos maiores assim, né, sobre camadas de programas aos quais você tem que executar e subir exceção e afins. Mas quando você tem a parte do banco de dados, você faz o quê? Você abre a conexão com o banco de dados, você faz a seleção, inserção, seja lá o que for.
E logo depois disso, você tem o fechamento. Você abre o banco de dados, você faz a seleção, você faz o que você tem que fazer no banco de dados e você tem o fechamento dessa conexão. Porque senão fica um objeto em aberto. Às vezes, não sei se vocês conhecem banco de dados, mas isso eu expliquei inclusive nos meus vídeos de SQL com toda a certeza do mundo. Você tem uma coisa chamada transação. Então, o que acontece? Imagina que assim, ó, banco de dados, eu vou fazer uma transação, tá bom? Banco, beleza. Ó, eu vou inserir esses dados aqui. Deu certo? Deu certo. Então tá bom, banco de dados, grava. Gravei. Ele grava, o banco de dados grava. Beleza, vou fechar a conexão, hein? Tá bom, a conexão tá fechada. E aí você segue seu programa. E dentro dessa exceção que você cria no banco de dados, às vezes pode acontecer de, ó, pessoal, banco de dados, vou criar uma transação. Beleza, aí ele fica com a transação aberta. Olha, banco de dados, vou tentar inserir, tá bom? Beleza. Aí acontece um erro nesse meio tempo do seu programa. Acontece porque você digitou alguma coisa errada, acontece por causa de algum erro de validação, acontece qualquer cagada, trava o seu programa, seu banco de dados fica lá. E aí, quando é que vai chegar a transação? Dependendo da configuração, ele até mesmo fecha sozinho, mas pode ser que você acabe atrapalhando outras pessoas, pode ser que o banco de dados ele não esteja tão isolado, né? Mas pode ser que acabe surgindo alguma coisa, tenha problema no banco de dados, às vezes pode ser que você tente abrir de novo, o banco de dados considere a mesma conexão e acabe dando algum outro problema. Então, é importantíssimo que você feche essa conexão com o banco de dados, dando erro ou não. E é para isso que serve o Finally. O Finally ele faz o quê? Se não deu erro, beleza, eu terminei o bloco, eu fecho a conexão com o banco de dados. Putz, deu um erro. Eu vou fechar a conexão com o banco de dados do mesmo jeito, dando erro ou não. Então, o bloco Finally ele faz o quê? Ele executa dando erro ou não. É lógico que, se eu tiver uma exceção fora do bloco try, aí já era. Vai azedar meu código do mesmo jeito. Estando dentro do bloco try, pode dar erro. E se der erro, o que vai acontecer? Ele vai executar da maneira ao qual a gente programou. Então, ó, iniciou o bloco try, calculando, deu problema, ok? Divisão por zero, então ele executou aqui a exceção e foi para o bloco finally. Imagine que isso fosse uma base de dados. Você está inserindo algum dado, deu algum problema, deu problema de overflow, às vezes o campo de dados era para 50 caracteres, você conseguiu cadastrar uma pessoa que tenha um nome com 60 caracteres, sei lá, você vai cadastrar o nome do Dom Pedro II, que eu acho que eu lembro o nome dele era gigantesco. Vai cadastrar o nome dele, só tem um campo para 50 caracteres, putz, veio 64, dá erro, o banco de dados ele não aceita. Ele vai dar o overflow, vai dar erro de overflow. De qualquer jeito, você tem que fechar o banco de dados. Você usa o bloco finally. O else é o quê? Você tenta o try. Não deu erro, ele vai para o else. Deu erro, ele vai para o exception. Aí do exception você trata da maneira ao qual você vai tratar. Se você vai comer o erro, se você vai fingir que não teve erro, se você vai lançar esse erro mais para cima, né? Mais para cima eu digo em camadas, isso eu vou explicar, bem provável que eu já vou começar a explicar no próximo vídeo. E assim por diante. Então, assim, eu não vou ficar enchendo muita linguiça. O bloco de código é esse, tá? Quando a gente começar a trabalhar bastante com banco de dados, vocês vão ver eu escrevendo esse código bastante. Beleza, meus queridos e minhas queridas? É isso daí, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu tenho que explicar também sobre a hierarquia das exceções, né? Eu não posso esquecer disso. Beleza? Beijos na bunda, até mais.